Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do meu canal, a 10ª Musa. Na verdade, hoje eu não trouxe uma aula, eu trouxe um compartilhamento de uma situação que eu vivenciei e que eu gostaria de compartilhar com vocês. É uma situação bizarra, mas assim, é muito interessante e gostaria de compartilhar para ouvir as opiniões das pessoas, porque essa situação que aconteceu comigo pode vir a acontecer com outras pessoas. Então eu vou contar uma situação que aconteceu comigo em 2018 e ficou um bom tempo acontecendo. Um ser entrou em contato comigo através do rádio do meu telefone celular. É isso mesmo, é uma coisa estranha, esquisita, bizarra, assustadora, tudo que você puder imaginar, essa situação é. Mas eu vou contar a história e depois vou anexar um dos áudios, que eu fiz muitos áudios dessa intervenção, sei lá como que a gente pode chamar. Então eu vou contar tudo para vocês e daí depois vou colocar o áudio e aí vocês deixem as suas conclusões, o que vocês acham, se alguém já passou por uma situação parecida. Então assim, era um sábado e eu costumo, eu não gosto de ouvir música muito alta aqui na minha casa. Eu respeito, assim, é um conjunto, né, de casas, então eu respeito os meus vizinhos da mesma forma que eu não gosto que músicas altas me incomodem, som alto me incomoda. Então, quando eu estou arrumando a minha casa, às vezes eu ligo o rádio do telefone celular e vou indo para cada cômodo da casa, ouvindo o meu rádio pelo celular. Enfim, aí eu não incomodo ninguém e fico ouvindo as músicas ali num volume baixo, né? Que somente eu vou ouvir, não incomodo ninguém. Enfim. Então era um sábado, eu estava sozinha aqui na minha casa e eu ouço normalmente a rádio FM Ouro Verde, aqui de Curitiba, que é uma rádio que toca música dos anos 80 e também é uma rádio que sempre, todos os dias, desde que eu conheço essa rádio, não, desde que eu conheço não, eu conheço essa rádio já desde os anos 80 mesmo, mas assim, mais ou menos nos anos 95, mais ou menos, todo dia, às 7 horas da noite, antes de entrar aquele horário de Brasília lá, que tem, né, nas rádios, começa 5 para 7, um momento espírita, que tem aqui na rádio Ouro Verde FM. Então é uma rádio que se intitula uma rádio espírita. Eu só quis deixar isso bem claro, né, porque eu acredito que tem a ver com isso. Então eu estava lá, num sábado de manhã, sozinha aqui na casa, arrumando, lá no andar de cima, e estava na Ouro Verde, estava tocando uma música normal. E eu me lembro que eu estava tirando pó, assim, da minha cômoda. E daí, de repente, eu comecei a ouvir um som vindo do celular, não estava prestando atenção, mas de repente aquilo me chamou. Eu falei, nossa, que rádio é essa que eu coloquei? Só que lá estava marcando 105.5, que é o local no rádio, né, da Ouro Verde FM aqui de Curitiba. Só que o som que estava vindo não era mais do rádio. Estava na Ouro Verde, mas daí eu falei para mim mesma. Falei, nossa, parece que eu sintonizei o canal do inferno. Eu nunca vou me esquecer que eu falei isso. E daí cheguei perto assim e fiquei ouvindo. E daí tinha um ser rosnando no rádio e uma música. Engraçado assim, tinha uma música que vocês vão poder observar, uma música de fundo. Mas não é uma música comum, não é uma música assim que a gente costuma ouvir, né, em rádio. Vamos dizer que é uma música que não é desse mundo. E foi assim. Aí eu me lembro assim que eu fiquei observando aquilo.
Fiquei nervosa na hora porque me causou uma surpresa muito grande. E eu já há muito tempo, como eu falei para vocês, que eu lido com essas coisas, com essas questões, mas assim, eu não estava esperando ali naquele momento e eu precisava gravar. Eu falei, eu tenho que gravar isso para mostrar, porque depois ninguém vai acreditar em mim. E deixei o rádio ali, tocando o celular, e fui atrás de alguma coisa, né? Só que não tinha mais ninguém em casa. E hoje a gente não tem mais gravador em casa, aquelas coisas que a gente tinha antes, né? Então eu dei uma volta pela casa e olhei nas gavetas e nada, né? Nada que eu pudesse usar para gravar. Que na verdade eu precisaria de um outro celular. E se passou mais ou menos uns 25 minutos e aquele era uma coisa bestial, assim, sabe? Rosnando, falando, só que numa língua que eu não entendia. E depois de uns 20 minutos eu peguei e desliguei. Eu fiquei muito nervosa, meu coração acelerou e eu desliguei o rádio. Daí depois eu comentei com as pessoas, né? E com a minha família também, todo mundo se assustou muito com isso. E eu sei que existe a transcomunicação instrumental, né? Que a Sônia Rinaldi faz e várias outras pessoas fazem transcomunicação. Mas eu nunca tinha visto assim, através do rádio, um ser, que eu não sei se é um espírito, não sei se é um ser extraterrestre, eu não sei, cada um tira as suas próprias conclusões. Tentar se comunicar, sim, pelo rádio do celular. Na época eu fiz muitas pesquisas e vi que hoje a tecnologia do celular, ela propicia que não só que espíritos entrem em contato com a gente, mas que seres também de outros mundos, né, possam utilizar a frequência do nosso celular para entrar em contato. Mas que não é muito normal, isso não é muito comum de acontecer. E depois daí, aquele dia, eu peguei e desliguei, contei para as pessoas, conforme eu falei para vocês, né? E fiquei assim, acho que era um sábado, acho que só na segunda-feira que eu tive coragem novamente de ligar o rádio. Sintonizei ele novamente ali na Ouro Verde FM, estava tocando a música, e eu pensei, de repente foi uma coisa que, sei lá, eu tive a impressão que aconteceu, mas não aconteceu. Sabe quando você fica tentando justificar aquilo que não tem justificativa, né? Mas liguei o rádio, estava tocando a música e tal, né? Passou um tempo, assim, uns 15 minutos, novamente o ser começou com aquela rosnando e o contato começou. Só que nesse dia tinha gente em casa e eu mostrei para as pessoas e daí já comecei a gravar também com outro celular e assim foi. Então esse contato ele continua acontecendo o ano todo de 2018. Ele aconteceu em 2018, 2019. Era mais ou menos o meio do ano, quando começou esse fenômeno, e ele continuou pelo ano todo. Eu entrei em contato, mandei para a Sônia Rinaldi, mandei para uns transcomunicadores na Europa, nos Estados Unidos, e todos eles me aconselharam a desinstalar o rádio do celular, que era através dessa frequência ali que esse ser estava se comunicando comigo e que eles não aconselhavam eu continuar, porque pelo som que era emitido ali, eles acreditavam assim, que era um ser de uma frequência muito baixa que podia me prejudicar. E eu realmente parei de gravar depois de todo esse tempo. Fiz muitas gravações, mas hoje eu devo ter em torno de 6 gravações, porque eu fui acumulando tudo num celular que eu tinha na época, no telefone celular. E um dia esse celular, eu deixei ele num Uber. Mas assim, aquelas gravações que eu havia enviado para as pessoas ali por e-mail, eu consegui resgatar. Então eu tenho em torno de 6 a 8 gravações
né, dessas comunicações que aconteceram. Então, assim, gostaria de ouvir a opinião de vocês, o que vocês acham, né? Depois que vocês ouvirem. E se vocês acharem interessante, eu faço mais um vídeo, onde eu vou anexar o áudio, né? Para que vocês possam também ouvir e tirar as conclusões de vocês. Tá bom, pessoal? Então, é uma coisa esquisita, é meio assustadora, assim. Se você é uma pessoa sensível, não ouça. Se você pode se influenciar, né, com esse tipo de coisa. Assim, mas eu sou honesta de dizer que comigo não aconteceu nada. Não aconteceu nada comigo. Teve um dos áudios que ele canta, inclusive, esse ser, cantou em português. Tentou acompanhar uma letra de uma música. Ele entrou daí na frequência da rádio e cantando junto, assim, sabe? E uma coisa assim que eu acho bem incrível é os sons que vêm do ambiente dessa criatura, desse ser. Então tem som tipo de sino de vento, tem som de órgão. Então assim, eu fico entre um espírito, né, que se comunicou comigo, ou de repente um ser extraterrestre. Porque acredito que esses seres também têm música, têm som nos lugares onde eles vivem. E que, né, ele estava tentando me mostrar, de alguma maneira, a música lá do lugar onde ele vive. Ou se for um espírito, da mesma forma. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês gostem, né, desse compartilhamento que eu estou fazendo e deixem aí as suas opiniões sobre o que vocês acham que pode ser isso. Tá bom? Um abraço e até a próxima aula.